Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o terceiro templo. Aí eu pergunto, será que a nossa geração vai ver o terceiro templo construído? Pois é, no Israel 365 News, ele diz aqui, né, que sobre alguma coisa sobre a construção do terceiro templo. Mas antes eu gostaria de relembrar algumas coisas que aconteceram antes, né? Todos nós sabemos que o presidente Donald Trump, quando estava no governo dos Estados Unidos, ele conseguiu fazer 3 acordos de paz muito interessantes, né? Ele fez o acordo de paz entre Árabes Unidos e Israel, acordo de Abraão, né? Ele fez o acordo entre Bahrein e Israel, e o último, que foi o acordo de paz entre Sudão e Israel. Mas Sudão saiu bem no lucro, porque ele havia sofrendo sanções dos Estados Unidos desde a década de 90, por dar refúgio ao líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Bin. Então ele era deixado meio que de lado. E com esse acordo de paz, com um aliado dos Estados Unidos, que é o Israel, isso deve favorecer mais as relações entre Estados Unidos e Sudão. Pois bem, foi feito esses acordos de paz. Muito interessante. No final de 2019, nós ficamos sabendo sobre a pandemia, a grande pandemia. Na verdade, nós ficamos sabendo sobre a doença que estava acometendo pessoas lá da China, tal. Recebemos vários vídeos de pessoas se debatendo no chão. A gente recebia os vídeos no YouTube. Eu via as pessoas de máscara lá e eu ficava pensando, caramba, que situação, né? Aí eu ficava até pensando comigo, nossa, como seria engraçado o pessoal daqui com essas máscaras. E foi o que aconteceu, né? O pessoal aqui é obrigado a usar máscara devido a um problema de saúde aí. E eu acredito que no mês de março, não sei o mês exato, de 2020, que foi declarado pela OMS a pandemia, que foi uma coisa mundial, né? Que essa doença pegou o mundo inteiro, que o mundo chegou a parar, incrivelmente. Pois bem, mais um sinal. Esse problema, essa pandemia trouxe diversas consequências para a humanidade. Muitas mortes, problemas também na economia de vários países, e vários desentendimentos entre governos, né? Mas enfim, Deus disse que tinha que acontecer, e se Deus falou que vai acontecer, não tem jeito, ninguém muda isso, vai acontecer. Agora, a outra se cumprir o que diz a palavra de Deus é a união das 3 grandes religiões, que o nosso querido Bergoglio, que diz, o Papa Francisco, foi lá para o Iraque, né? E na terra de Ur dos Caldeus, de onde veio o pai da fé, o Abraão, ele foi lá e fez uma grande oração, né? Que infelizmente não está mencionando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a ideia é juntar as 3 grandes religiões, porque eles acreditam que essas religiões que são o problema da humanidade, é o que causa desacordos, desavenças, o que causa guerras, conflitos. Então eles querem unir. Na realidade eles querem colocar o homem como centro do universo. É o que eles querem. Está escrito no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, o seguinte: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto.
aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Pois bem, é como se fosse uma falsa paz. Conversa para boi dormir, né? O pessoal está fazendo isso tudo porque realmente está escrito e porque tem que acontecer. E de modo nenhum passará um J ou um tio da lei sem que tudo se cumpra, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, por enquanto, para fechar em chave de ouro, olha só que legal. No Israel 365 News diz o seguinte: rabinos proeminentes pedem a Netanyahu para permitir o sacrifício da Páscoa no monte do templo. Olha que legal. Olha só. Sacrifício da Páscoa. A Páscoa antigamente o pessoal fazia o que? Comemorado por quê? Porque quando os judeus iam sair lá do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos. Então, para que os primogênitos dos judeus, animais, filhos, pessoas, não morressem, eles teriam que marcar o batente da casa com sangue, né? O sangue de um cordeiro, eu creio, né? Para que o anjo da morte vindo por ali, visse a marca, passasse por cima. Então, aquele dia foi comemorado como a Páscoa, né, do povo judeu, que é a liberdade, que eles saíram. Então, e isso eles querem fazer agora, mesmo sem estar construindo o templo, mesmo sem ser no templo, né? Só que o governo não permite. Eles só não fazem o sacrifício porque o Benjamin Netanyahu não permite, o governo de Israel. E eles colocam até uma descrição bíblica aqui, né? Que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Diz o seguinte: esse dia será para você uma lembrança. Você deve celebrá-lo como um festival para Hansen, que é Deus, ao longo dos tempos. E você deve celebrá-lo como uma instituição para sempre. Pois bem, meus queridos, o pessoal quer porque quer fazer o sacrifício da Páscoa, né? Antecipando, antes da construção do grande templo. Eles estão pedindo a permissão do governo para fazer isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma nota. A culpa é do governo. O rabino é um nome esquisito. Eu vou escrever aqui. O ex-porta-voz do Sinédrio enfatizou que uma estrutura do templo não é necessária para trazer o sacrifício da Páscoa em um altar temporário que pode ser montado e desmontado em um dia seria suficiente. Apesar de várias questões da lei judaica, como impureza, ritual e falta de um sumo sacerdote, os judeus ainda são obrigados e tecnicamente capazes de trazer o sacrifício, disse o rabino. Nossa, Weiss. A única coisa que impede o povo judeu de realizar o sacrifício da Páscoa é o governo de Israel. O rabino sugeriu a possibilidade de que a culpa de impedir o sacrifício da Páscoa pode ter levado aos problemas políticos que assolam Trump e Netanyahu no ano passado. Pois bem, esse foi o pedido deles. Agora tem outra coisa. Olha só que legal. Número crescente de sauditas declara a capital de Israel, declara Jerusalém a capital de Israel e construção do terceiro templo. Olha que interessante, pessoal. É muito interessante. E aqui também eles colocam outra passagem, né? Mas deixa eu ver aqui. O acordo de Abraão iniciado por Trump ainda está desfrutando de efeitos e cascatas até hoje. Um grupo de pessoas da Arábia Saudita, um país que ainda não normalizou as relações com Israel e que tradicionalmente tem sido o maior apoiador da OLP, que eu não sei nem o que é isso, mas eu vou ver, está tuitando apoio a Jerusalém como a capital do povo judeu, e outros pró-Israel e pró-mensagens de paz, usando
uma hashtag que está escrito em árabe, traduzida do árabe para as aspirações judaicas não tem nada a ver conosco, relata Israel Cole. Alguns saudistas chegam a pedir a construção do terceiro templo judeu. Alguns sauditas chegaram a pedir a construção do terceiro templo judeu. Israel 365 relatou inicialmente o fenômeno depois de muitos dos comentários observados que o monte do templo não tem, de fato, nenhum significado para o Islã. Uma afirmação que está se tornando mais proeminente no discurso social da Arábia Saudita. Pois é, meus queridos, é muito interessante isso. Imaginem só se nós conseguimos contemplar e ver a construção do terceiro templo, ou mesmo o terceiro templo construído lá em Israel. Ainda tem mais uma coisa, veja bem, para os judeus que não reconheceram Jesus como Messias, o seu grande rei ainda virá e entrará no templo de Deus, que é exatamente o terceiro templo. Segundo esse entendimento teológico, a ser construído de acordo com a visão do profeta Ezequiel, tendo como base as descrições do capítulo 40 e seguintes do livro de Ezequiel, capítulo 40 e seguintes. O problema está no fato de que no local onde deve ser construído o terceiro templo estão situados o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para o islamismo, região conhecida como Esplanada das Mesquitas ou o Monte do Templo. Caso Israel inicie essa construção, isso será um motivo definitivo para a união de todo o mundo muçulmano contra Israel, numa guerra total. Pois bem, mas quem se assentará lá é o iníquo, né? O homem da iniquidade. E as coisas acontecerão conforme está escrito na Bíblia. O que nós precisamos fazer é se apegar a Deus, é se arrepender dos nossos pecados, é retirar todo o ódio do coração, perdoar aqueles que nos ofendem e pedir perdão para aqueles que nós ofendemos, porque se faz necessário. As coisas estão acontecendo muito rápido, cada dia uma novidade. Acordo de paz, pandemia, união das religiões que o Papa está fazendo, que está querendo fazer, pedidos para a construção do templo, vulcões, terremotos, maremotos. Esse ano já teve vários terremotos, vários maremotos, já teve vulcões em erupção, o tal de vulcão Etna também em erupção. Está tudo acontecendo e é importante nos atentarmos a isso, porque Jesus está voltando, o Senhor Jesus Cristo está voltando. É só vocês observarem as notícias, meus irmãos. É só vocês verem o que está acontecendo. É muita coisa, e uma atrás da outra. E glória a Deus por isso. Eu espero estar certo, estar correto. Eu espero fazer as coisas direitinho para quando chegar a hora do arrebatamento, eu poder ser levado para junto do nosso Senhor. E vocês também, meus queridos. Todos nós, em nome de Jesus. Portanto, temos que correr atrás, fazer as coisas agora, porque tem muita gente sonhando, tem gente até desesperado porque não foi levado, foi deixado para trás, pessoas falando que é muito sério, pedindo para nós se arrepender, pedindo para aceitar Jesus Cristo. E eu creio, irmãos, que esse é o tempo, em nome de Jesus. E nós iremos vencer. Amém? Glória a Deus por isso, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E que não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Que nós permanecemos firmes no único sentido, que é Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus, irmãos. Compartilhem isso. Mandem para todo mundo. Vamos
fazer o que Jesus disse, né? Jesus nos comparou com o sal da terra e com a luz do mundo, né? Se o sal for insípido, não, como há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora. Vamos dar gosto. Jesus também disse: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos dar frutos, irmãos, para que nós não sejamos arrancados fora. Vamos dar fruto para que nosso Senhor nos limpe, para que nós demos mais frutos, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz esteja com todos nós. Até o próximo vídeo. Fiquem firmes.